Olá, meus queridos amigos. É com muita alegria que, mais uma vez, nessa grande oportunidade que nos é dada, que podemos nos encontrar para fazermos mais uma reflexão. No Caminhei, hoje é o 6º episódio, e o título da nossa história de hoje é Observe os Conselhos. Bem curtinha, mas também profunda. Vamos observar aqui. O distinto higienista, depois de examinar pobre homem doente, falou-lhe com severidade afetuosa. Já sei que o senhor é pai de família, é responsável pela esposa e 4 filhos menores. Entretanto, quero adverti-lo. É preciso que tome mais cuidado na defesa da própria saúde. Calafete as gretas que há em sua moradia contra o assalto dos barbeiros contaminados. Sirva a água fervida às crianças, fiscalize o banheiro, desinfetando os vasos em serviço. Noto que o senhor não tem preservado a própria residência. Basta uma observação superficial para que se veja o que fazem as amebas. Higiene, meu amigo, é preciso higiene em casa. Mas, doutor, replicou o enfermo quando pôde, enfim, dizer alguma coisa. Nós não temos casa. Moramos há 4 anos debaixo da Ponte Velha. Pensaram? Também estou pensando. Só para concluir aqui. Aproveite, enquanto é possível, os seus dotes materiais nas tarefas do bem e verifique os conselhos que você dá. Às vezes, muita gente a quem você prega austeramente o heroísmo da virtude está simplesmente com necessidade de pão. Isto por quê? Porque muitas vezes a gente quer aconselhar o nosso próximo de acordo com o prisma de nossas vidas, com os parâmetros de nossas vidas. E isto por quê? Porque é um momento em que nós não paramos para analisar. Então a gente acaba julgando o outro, baseado naquilo que eu vivo. Então, aqui no caso do médico, viu que ele não tinha tanto asseio, já aí num momento de questionamento, num momento de julgamento, e na verdade ele precisava, era mais de pão, Então, seguindo aqui para a gente fazer, baseando nossas reflexões, no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Os Espíritos respondem para Kardec que benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Amor e caridade são os complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe o bem, que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aqui nós vamos falar um pouco de caridade moral e caridade material, Porque se a gente for refletir, é um erro muito complicado que nós cometemos durante a nossa vida aí, querendo julgar as pessoas, querendo dizer coisas, ou querendo dar lições de vida, ou querendo moralizar a situação, e na verdade a pessoa ela não está preocupada em estar querendo moralizar, ela está preocupada com o pão que ela precisa comer, com o pão que ela precisa levar para os filhos, com o emprego que ela tem que arrumar. Então, muitas vezes, na hora da gente fazer a caridade, a gente tem que ter muito cuidado, ter mais amor no coração, porque quando nós vamos estender a mão, a gente não estenda a mão querendo julgar, ou querendo ostentar, ou querendo nos sentir melhor que os outros. Então, nossas reflexões de hoje serão nesse sentido. No Evangelho,
no capítulo 13, fala sobre, a irmã Rosália, ela fala sobre a questão de caridade, né? A caridade material e a caridade moral. Ela diz assim, que amemo-nos uns aos outros, né? E façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se acha encerrada nesses 2 preceitos. Se o médico tivesse pensado um pouco, se colocado no lugar daquele homem, ele teria refletido, né? Não teria julgado. Na verdade, ele queria pão, né? Se estava sujo, é porque não tinham um lugar onde tomar um banho. Com a roupa rasgada, porque não tinham a outra roupa para vestir. E se estava doente, é porque realmente o ambiente em que ele vive, não é um lugar próprio para seres humanos viverem, né? Que estão mais ao ar livre, estão mais predispostos, né? a vírus, a doenças, ao lixo, a uma série de coisas. Então, se tivesse se colocado no lugar dele, perguntaria, né? De repente se perguntasse, o que o senhor precisa? E acabou julgando, acabou cometendo um erro desnecessário, que é isso que nós muitas vezes cometemos, querendo julgar o outro de acordo com os nossos preceitos, né? Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, igual a irmã Rosália fala, nós vamos procurar sentir a dor, né? E nós vamos tratá-los como nós queremos que a gente naquela situação fosse tratado. Então, quando nós abrimos o coração, nós acabamos reconhecendo a dor do outro, né? E por alguns minutos deixamos de ser egoístas e vamos buscar servir, né? Não dando lugar em nosso coração a ódios, a ressentimentos, a mágoas. Porque nesses momentos em que nós estamos servindo, nós nos libertamos dessas coisas horríveis que nos arrastam para baixo. Então, dessa forma, buscaríamos sanar as dificuldades do necessitado. A irmã Rosália, ela fala que na mesa de muitos ricos, do seu supérfluo, muitos pobres podem se alimentar. Nós podemos, cada um fazer a nossa parte. E de nada adianta querer dar lições de moral ou ensinar o que nós podemos dizer que seja o politicamente correto, se o próximo a quem nós nos dirigimos, ele está com fome, ele tem necessidade de outras coisas materiais. Podemos auxiliá-lo dividindo o pouco que nós temos, porque nós sabemos que o pouco com Deus ele é muito, e o muito sem Deus é nada. Caridade, sabemos que fora dela não há salvação, assim disse Kardec, né? Porque quando nós praticamos a caridade, nós nos espiritualizamos, deixamos de orgulho, deixamos de ser egoístas. Devemos servir aos necessitados, levar a palavra de Jesus, mas também dar o pão. Abastecer as mesas dos desprovidos do material dentro das nossas possibilidades. Hoje, então, em meio a essa pandemia, né? Levemos o evangelho, sim, mas também levemos o pão que alimenta o corpo aos que precisarem e esteja ao nosso alcance, né? O pouco que nós damos vai ser muito para aquelas pessoas que estão necessitadas. Importante é pensar também, para que nós não venhamos cometer outros erros, né, os mesmos erros dessa forma, que não podemos basear a nossa vida, a vida dos outros pela nossa vida, pela estrutura de vida que nós temos. Se nós temos emprego, se nós estudamos, se nós vivemos bem, temos saúde, temos bens materiais, vivemos numa casa, né? Nós lembremos que nem todos têm essa estrutura e não cabe a nós, né, dar lições de moral ou querer julgá-los nas suas necessidades. Se a vida do outro não é igual à nossa,
para não cair no mesmo erro da personagem da história. Muito fácil para nós que temos o que comer, o que beber, onde morar, emprego, condições de saneamento boas, dizer a quem não tem que faça isso ou que faça aquilo. Não. O nosso papel é tão somente o de levar, nem que seja por alguns dias, o pão para o corpo a esse necessitado. O de servir nesse momento com o material. Depois de praticarmos a caridade material, com certeza vai ser de grande valia a caridade moral, que não pode faltar, né? E saber aproveitar essa oportunidade, porque é através dela que nós também crescemos para Cristo. Como as palavras da irmã Rosária, desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, né? Porém, que é a mais difícil de se exercer. Porque quando nós exercemos a caridade moral, nós nos despimos de nossas misérias. Nós, por alguns momentos, nos afastamos das sombras que ainda navegam no nosso coração e nossas mentes. Tendo cuidado, é claro, né, de não tratar com desprezo o vosso semelhante. Repelindo um pobre, talvez estejas repelindo o espírito que vos foi caro e que nesse momento se encontra em posição inferior à nossa, à vossa, né? Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Porque aquele que bate à nossa porta, necessitando de algo, eu penso sempre que foi ali que Jesus mandou, porque ele poderia estar contando conosco naquele momento. E aquele que precisa. E aquele que precisa, se está num momento difícil, talvez tenha sido alguém que nos foi muito caro no passado. Em que não, e que nós aprendamos a não repelir ninguém. Sempre ajudar, né, dentro das nossas condições, sempre. E sempre, se for no material, que venha depois acompanhado de alguma parte do Evangelho, né? Para chegando mais próximo aqui já do final, tem um texto de Emmanuel, que eu peguei alguns trechinhos, que fala sobre caridade essencial. Em Vinha de Luz, ele diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade sempre será a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. E se nós levamos o pão, a água, o remédio, a palavra, estamos primeiramente ajudando a nós mesmos, porque nós vamos refletir sobre tudo aquilo que está sendo realizado, para que nós aprendamos a nos colocar no lugar daquele outro, né? E se fosse eu, naquelas condições? Se hoje eu estou em condição melhor, né? Que eu tenha dentro do meu coração esse amor, essa vontade, este desprendimento, para que possamos todos servir. Continuando, Emmanuel diz que ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procura a edificação de si mesmo. Ninguém medicará se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Claro, se não houver uma modificação dentro de nós, nós jamais passaremos a perceber essas questões que estão, às vezes, debaixo do nosso nariz e a gente não pratica ação nenhuma para ajudar, para servir, porque não percebemos, porque não temos dentro de nós essa edificação, essa busca de melhoria interior. E é lógico, se eu desenvolvo amor, eu vou começar a perceber um mundo diferente.
Então, eu vou dar a assistência que precisa. E servindo, estamos nos melhorando. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, veja que até nisso nós temos que estar cuidando. A nossa elevação interior. Então, é na caridade de vivermos verdadeiramente em Cristo que nós vamos vencer as nossas misérias, vencer as nossas paixões inferiores, para nos elevarmos e estarmos, de alguma forma, desenvolvendo o amor, o altruísmo, a esperança, a fé, a caridade, vencer egoísmo, vencendo orgulho, quer dizer, ser uma pessoa melhor. Em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Porque se nós não buscamos, se nós vamos fazer a caridade pensando na nossa autopromoção, continuaremos sendo os mendigos de luz. Então, nós temos que viver o pensamento de Jesus realmente, os ensinamentos do Divino Mestre no seu Evangelho, para sermos pessoas melhores, E isso não vai ser de um dia para a noite, não vai, a gente sabe disso. Às vezes a gente leva uma encarnação inteira para melhorarmos alguma coisinha, mas se não houver o nosso esforço, nós nunca vamos nos melhorar, E partindo aqui então para o final, uma poesia que eu vou ler, chamada Caridade Divina, que diz assim: se tenho à mão o que comer, o que vestir, o que beber, trabalhar, dormir e acordar, para depois a vida decente retornar, tem muitos que assim não vivem e que da vida ainda exigem nosso ministério para ajudar. Ajudemos aos que precisam, da mão amiga por dever ensinar, a buscar o pão por dividida e assim revertir-se de amor pelo irmão, saber o que é amar. Não temais pela ignorância dos que ainda não sabem doar. São por esses de infinda demanda que o Senhor Jesus vem a chorar. Mas você pode e deve servir, por misericórdia vossa da redenção. Jesus saberá a quem dividir o pão do corpo e da gratidão. Enchei as mãos dos que a estendem, dos que imploram pelo perdão. Saciar a fome dos que se rendem de vidas amargas de solidão. Não temais as horas que dedicas aos que amargam a dor do espírito. Tens paciência e te dedicas aos que de fome imploram com lamento. A paz, famílias em deplorável dor, que só será sanada pela mão do homem, e não vai ser o desamor que sarará a dor que consome. Sede firmes nos teus empreendimentos, de ajudar e salvar a sofrida dor. Jesus será contigo em todo o tempo. Tenho certeza, serás resgatado como a flor. Fica em paz em todas as horas. Eleva-te o quanto puderes. Jesus é contigo onde moras. Ele te ajudará muito mais com o que deres. E assim, meus queridos amigos, findamos mais esse episódio com esta reflexão, que precisamos internalizar esses conhecimentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, primeiro transformando
o nosso interior, buscando vencer nossas paixões inferiores, nossas misérias, para nos elevarmos e de alguma forma desenvolver em nós o amor, a esperança, a fé, a caridade, para que nós possamos levar ao necessitado, aquele que necessita de pão, levar o pão, e ao que necessita do teu amparo, levar o teu evangelho com dignidade e com amor. Gratidão a todos, que Jesus possa visitar cada um, levando de acordo com as necessidades que cada um precisa, em saúde, paz, harmonia, alegria, muito amor no coração, muita fé, muita confiança em Deus. E que todas os momentos difíceis de nossas vidas, saibamos que Jesus está conosco, nos conduzindo para os caminhos do bem, para os caminhos da elevação. Gratidão a todos, até a próxima semana.